Lição 2: Testemunhas cativantes. O poder do testemunho pessoal. Verso para memorizar. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Sábado à tarde, 4 de julho. Há um poder incomum no testemunho pessoal. Quando nosso coração é enternecido pelo amor de Cristo e somos transformados por sua graça, temos algo significativo a dizer sobre ele. Uma coisa é compartilhar o que Jesus fez por outra pessoa. Outra coisa bastante diferente é compartilhar o que ele fez por nós. É difícil argumentar contra a experiência pessoal. As pessoas podem debater sua teologia ou sua interpretação de um texto, ou até zombar da religião em geral. Mas quando alguém diz: "Eu antes não tinha nenhuma esperança, mas agora tenho. Eu estava repleto de culpa, mas agora tenho paz. Minha vida não tinha sentido, mas agora tenho propósito." Até os céticos são impactados pelo poder do Evangelho. Embora algumas pessoas passem por conversões repentinas e dramáticas, como a do apóstolo Paulo na estrada de Damasco, a conversão ocorre com mais frequência quando uma pessoa tem um crescente reconhecimento da preciosidade de Jesus, uma profunda compreensão de sua maravilhosa graça e um supremo senso de gratidão pela salvação que ele oferece gratuitamente. Cristo reorienta radicalmente nossa vida. O mundo necessita desse testemunho e anseia por ele desesperadamente. Domingo 5 de julho. Testemunhas improváveis. Ouça Marcos 5, 15 a 20. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Pergunta 1. Por que Jesus enviou o homem a Decápolis para testemunhar a sua família e amigos, em vez de cultivá-lo em sua nova fé, mantendo-o com ele? A palavra Decápolis vem de duas palavras, deca, que significa 10, e polis, que significa cidades. Decápolis era uma região de 10 cidades ao longo das margens do Mar da Galileia, no primeiro século. Essas cidades eram unidas por idioma e cultura comuns. O endemoniado era conhecido por muitas pessoas naquela região. Ele havia infligido medo no coração delas por meio de seu comportamento imprevisível e violento. Jesus viu naquele homem alguém que ansiava por algo melhor e por isso miraculosamente o livrou dos demônios que o atormentavam. Quando as pessoas da cidade souberam que Jesus havia permitido que os demônios possuíssem um rebanho de porcos e que os animais tinham caído de um penhasco no mar, saíram para ver o que estava acontecendo. O Evangelho de Marcos registra: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O homem estava são novamente, física, mental, emocional e espiritualmente. A essência do Evangelho é restaurar pessoas destruídas pelo pecado à plenitude para a qual Cristo as criou. Havia pessoa melhor para alcançar aquelas 10 cidades da área de Decápolis do que um endemoniado transformado que podia compartilhar seu testemunho com toda a região? Ellen White declarou, abre aspas,
Como testemunhas de Cristo, devemos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos visto, ouvido e sentido. Se seguimos Jesus, passo a passo, teremos algo positivo a contar sobre a maneira pela qual Ele nos tem conduzido. Podemos dizer como temos experimentado suas promessas e comprovado a fidelidade delas. Podemos dar testemunho do que temos conhecido da graça de Cristo. É esse o testemunho que nosso Senhor pede de nós e, por falta dele, o mundo está a perecer. Fecha aspas. Deus muitas vezes usa improváveis testemunhas, as quais são transformadas por sua graça para fazer a diferença em nosso mundo. Qual é a sua história de conversão? Como você se tornou cristão? Como alguém não convertido poderia se beneficiar da sua experiência e do seu testemunho? Segunda, 6 de julho. Proclamando o Cristo ressurreto. Era domingo de manhã bem cedo, e as duas Marias foram às pressas ao túmulo de Cristo. Elas não lhe pediram nada. O que um homem morto poderia lhes dar? Na última vez que o tinham visto, seu corpo estava ensanguentado, machucado e enfraquecido. As cenas da cruz estavam profundamente gravadas na mente daquelas mulheres. Agora elas estavam simplesmente cumprindo seu dever. Com tristeza, foram ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. As deprimentes sombras do desânimo engoliam sua vida na escuridão do desespero. O futuro era incerto e oferecia pouca esperança. Quando chegaram ao túmulo, ficaram surpresas ao encontrá-lo vazio. Mateus registrou os eventos daquela manhã da ressurreição com estas palavras. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. As mulheres agora estavam transbordando de alegria. As nuvens escuras de tristeza desapareceram na luz do sol da manhã da ressurreição. A triste noite daquelas mulheres havia terminado. A alegria agraciava seu semblante, e suas lágrimas de lamento davam lugar a canções de regozijo. Ouça Marcos 16, 1-11. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Pergunta 2. Qual foi a reação de Maria quando descobriu que Cristo havia ressuscitado dos mortos? Depois que Maria encontrou Cristo ressurreto, ela correu para contar a história. Boas notícias devem ser compartilhadas e ela não podia ficar calada. Cristo estava vivo, seu túmulo estava vazio e o mundo devia saber disso.
depois de encontrarmos o Cristo ressurreto ao longo da estrada da vida, também precisamos correr para contar a história. É igualmente impressionante que, apesar de todas as vezes em que Jesus lhes havia dito o que aconteceria, de que ele morreria e ressuscitaria, os discípulos, os que Jesus escolheu especificamente, tenham se recusado a acreditar no testemunho de Maria. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Portanto, se os próprios discípulos de Jesus não acreditaram imediatamente, não devemos ficar surpresos se outros não aceitarem de imediato nossas palavras. Alguém já rejeitou seu testemunho? Como você reagiu e o que aprendeu com essa experiência? Terça, 7 de julho. Vidas transformadas fazem a diferença. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. A Igreja do Novo Testamento teve um crescimento explosivo. 3.000 pessoas foram batizadas no dia de Pentecostes. Mas outros milhares de pessoas foram acrescentados à Igreja algumas semanas depois. Logo, as autoridades reconheceram o que estava acontecendo. Os cristãos do Novo Testamento haviam estado com Cristo, tiveram a vida transformada por sua graça e por isso não podiam ficar calados. Ouça Atos 4, 1-20. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pergunta 3. O que aconteceu quando as autoridades tentaram silenciar Pedro e João? Qual foi a resposta deles? Aqueles cristãos eram recém-convertidos e foram impelidos a contar sua história. Pedro,
Um rude pescador foi transformado pela graça de Deus. Tiago e João, filhos do trovão, que tinham dificuldade de controlar seu temperamento, foram transformados pelo amor divino. Tomé, o cético, foi transformado pela misericórdia do Senhor. Cada um dos discípulos e membros da igreja primitiva tinha a própria história para contar e não pôde ficar calado. Observe essa poderosa declaração de Ellen White no livro Caminho a Cristo. Abre aspas. No momento em que uma pessoa aceita a Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Fecha aspas. Observe também o que os líderes religiosos disseram no verso 16. Eles reconheceram abertamente a realidade do milagre que havia sido realizado. O homem curado estava ali diante deles. Mesmo com tudo isso, eles se recusaram a mudar de atitude. Apesar dessa aberta oposição, Pedro e João não recuaram de seu testemunho. Qual é a relação entre conhecer e compartilhar Cristo? Por que conhecer Jesus pessoalmente é tão essencial para podermos testemunhar dele? Quarta, 8 de julho. Compartilhando nossa experiência. Em Atos 26, encontramos o apóstolo Paulo como prisioneiro diante do rei Agripa. Nesse texto, dirigindo-se ao rei, Paulo deu seu testemunho pessoal, falando sobre sua vida, não apenas como perseguidor dos seguidores de Jesus, mas sobre sua vida como testemunha de Jesus após sua conversão e a respeito da promessa da ressurreição dos mortos. Quando Paulo se converteu na estrada de Damasco, nosso Senhor falou com ele, dizendo: Por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Compartilhar nossa fé é sempre uma experiência dinâmica. É contar a história do que Cristo fez por nós no passado, o que Ele está fazendo em nossa vida hoje e o que Ele realizará por nós no futuro. Testemunhar nunca se trata de nós, sempre se trata dele. Ele é o Deus que perdoa nossas iniquidades, cura nossas enfermidades, coroa-nos de graça e misericórdia e nos farta de bens. Testemunhar é simplesmente compartilhar a história de sua maravilhosa graça em nós. É um testemunho de nosso encontro pessoal com um Deus de graça maravilhosa. Ouça 1 João 1:1-3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pergunta 4. Quais semelhanças existem entre essas passagens? Como a experiência de João é semelhante à de Paulo? Embora João e Paulo houvessem tido diferentes experiências de vida, ambos tiveram um encontro pessoal com Jesus. A experiência deles com Cristo não tinha acabado depois de ocorrer em um ponto específico do passado. Foi uma experiência diária e contínua de alegrar-se em seu amor e andar à luz de sua verdade. A conversão é algo apenas do passado? Observe a declaração de Ellen White sobre os que pensavam que sua experiência de conversão passada fosse tudo o que importava. Abre aspas.
como se eles, uma vez que descobriram algo sobre religião, não precisassem ser convertidos diariamente, mas devemos todos os dias, cada um de nós, ser convertidos. Fecha aspas. Independentemente de nossas experiências passadas, mesmo que tenham sido poderosas e dramáticas, por que é importante ter um relacionamento com o Senhor dia após dia para perceber sua realidade, bondade e poder? Quinta, 9 de julho. O poder de um testemunho pessoal. Examinemos novamente Paulo perante Agripa. O apóstolo estava diante do último descendente da linhagem dos reis judeus, dos Macabeus e da casa de Herodes. Agripa professava ser judeu, mas no fundo era romano. O idoso apóstolo, fatigado das viagens missionárias e marcado pelo conflito entre o bem e o mal, estava ali, com o coração repleto do amor de Deus e o rosto radiante com a bondade do Senhor. Não importava o que tinha acontecido em sua vida e as perseguições e dificuldades que havia experimentado. Ele declarou que Deus é bom. Agripa era cínico, cético, endurecido e realmente indiferente a qualquer sistema genuíno de valores. Ao contrário dele, Paulo estava cheio de fé, comprometido com a verdade e firme na defesa da justiça. O contraste entre os dois homens não poderia ser mais evidente. Em seu julgamento, Paulo pediu para falar e recebeu a permissão de Agripa. Ouça Atos 26, 1 a 32. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quisessem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim, procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz,
e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura levantou-se o rei e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com ele. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Pergunta 5. Como Paulo testemunhou a Agripa? O que podemos aprender com as palavras dele? A bondade enternece o coração, mas a aspereza o endurece. Paulo foi incrivelmente bondoso com Agripa nesse texto. Ele o chamou de versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Em seguida, iniciou um discurso sobre sua conversão. Ouça a história de conversão de Paulo em Atos 26, 12 a 18. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, 26 a 28. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Pergunta 6. Por que Agripa reagiu daquela maneira? O que o impressionou no testemunho de Paulo?
O testemunho de Paulo de como Jesus tinha transformado sua vida teve um impacto poderoso em um rei ímpio. Não há testemunho tão eficaz quanto uma vida transformada. O testemunho de uma vida genuinamente convertida tem uma influência maravilhosa sobre os outros. Até reis ímpios são movidos por vidas mudadas pela graça. Mesmo que não tenhamos uma história tão dramática quanto a de Paulo, devemos contar aos outros o que significa conhecer Jesus e ser redimido por seu sangue. Sexta, 10 de julho, verso para memorizar. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4, 20. Estudo adicional. A essência da vida cristã é um relacionamento tão pleno com Jesus a ponto de desejarmos compartilhá-lo. Por mais importante que seja a doutrina correta, ela não substitui uma vida transformada pela graça. Em Atos dos Apóstolos, Ellen White afirmou, abre aspas, o Salvador sabia que nenhum argumento, embora lógico, abrandaria corações endurecidos, nem atravessaria a crosta da mundanidade e do egoísmo. Sabia que os discípulos precisavam receber o dom celestial, que o Evangelho só seria eficaz se fosse proclamado por corações entusiasmados e lábios eloquentes, capacitados pelo vivo conhecimento daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Fecha aspas. No livro O Desejado de Todas as Nações, ela acrescentou este pensamento poderoso, abre aspas, o maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará os corações, quando a simples repetição de doutrinas nada conseguiria. Fecha aspas. Há quem pense que dar seu testemunho seja tentar convencer os outros das verdades que descobriram na Palavra de Deus. Embora seja importante, no momento oportuno, compartilhar as verdades bíblicas, nosso testemunho pessoal tem muito mais a ver com a libertação da culpa, a paz, a misericórdia, o perdão, a força, a esperança e a alegria que encontramos no dom da vida eterna que Jesus oferece gratuitamente. Perguntas para consideração. Por que nosso testemunho é tão poderoso para influenciar os outros? Como o testemunho de outras pessoas impactou sua experiência? Por que uma experiência diária com o Senhor é tão importante, não apenas para nosso testemunho, mas também para nossa fé pessoal? Um testemunho poderoso pode ser uma testemunha eficaz. Ao mesmo tempo, por que uma vida piedosa é tão importante no testemunho? Compartilhe seu testemunho pessoal. Lembre-se de compartilhar o que Cristo fez em sua vida e o que ele significa para você. Que diferença Jesus fez?